paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem ou que irão nos ouvir nesse dia, nesse final de tarde, quase início de noite. Eu estava aqui, ia começar a me arrumar para ir para a casa do Senhor, quando Deus colocou no meu coração para eu vir aqui gravar essa palavra. Na verdade, eu já estava há algum tempo aqui tentando gravar, tentando entrar numa live, mas não consegui. Por algum motivo não deu certo ali no Instagram. Estava quase desistindo. Mas essa palavra ela está queimando no meu coração já há alguns dias. Já faz tempo que eu não venho aqui, não deixo uma palavra, não deixo um louvor, para a meditação dos meus irmãos, das minhas irmãs, familiares, amigos, aqueles que nos acompanham aqui. Eu sei que não são todos que vão ver, são poucos os que veem, os que visualizam, mas indiferente disso, eu queria deixar essa palavra para o seu coração. Alguns dias atrás eu recebi um louvor no meu celular, enviado por uma irmã do nosso setor, uma irmã muito querida, muito amiga, tem se tornado uma amiga. E eu não vou citar o nome aqui, por ética, mas essa irmã, ela me enviou esse louvor e eu comecei a ouvir. Quando eu comecei a ouvir esse hino, eu comecei a sentir muito a presença de Deus e a chorar, porque o louvor falou muito ao meu coração. E eu precisava ouvir aquela palavra naquele dia. E desde aquele dia, esta mensagem começou a queimar dentro de mim, porque o louvor me remeteu a esta mensagem que eu vou ler aqui para vocês, que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18. Uma palavra conhecida de todos, vai falar do vaso na mão do oleiro. Vocês já ouviram essas mensagens sendo ministradas inúmeras vezes, eu tenho por certo. Mas o Senhor ministrou no meu coração de uma forma diferente. A palavra de Deus, quando ela vem ao nosso encontro, primeiro ela trabalha em nós. Ela é como uma espada de dois gumes, como diz a própria Bíblia. Primeiro ela corta aqui, para depois ela ir cortar aí e chegar até você. E o Senhor ministrou no meu coração de uma forma diferente. Quando nós lemos essa palavra, ou quando ouvimos alguém ministrar essa palavra de Jeremias, do vaso na mão do oleiro, vamos ouvir falar que este vaso, como diz a própria Bíblia, é a representação de Israel, do povo de Israel, que ali representava o vaso, o oleiro, o nosso Deus. E essa nação, esse povo, se quebrou na mão do oleiro, enquanto o oleiro estava fazendo aquele vaso. Se quebrou por qual motivo? Já ouvimos ministrar que foi porque a nação de Israel estava na desobediência, estava no pecado, estava um povo estragado, um povo que seguia seus próprios desejos, suas próprias vontades e se esqueceram de Deus. E não está errado dentro do contexto bíblico. Mas o Senhor me trouxe de uma forma diferente. O Senhor começou a falar comigo desse vaso na mão do oleiro diferente. Esse vaso que se quebra na mão do oleiro, ele se quebrou por vários motivos, trazendo para os nossos dias de hoje. Muitas das vezes, nós estamos nas mãos do oleiro, estamos nas mãos do Senhor, não estamos em pecado, não estamos na desobediência. Muitas das vezes, nós não estamos estragados, estamos até caminhando e fazendo aquilo que é certo, procurando fazer o nosso melhor para o Senhor. Mas mesmo assim, nós nos quebramos. Por inúmeros motivos. Pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida, do dia a dia. Às vezes você se quebra porque você ouviu uma palavra que te feriu, que te machucou profundamente.
Às vezes você se quebra porque você está cansado, exausto. E você pensa que não dá mais, que não consegue mais. Às vezes você se quebra porque você ouviu um não. São tantos os motivos. Às vezes você se quebra por traumas, por problemas emocionais, psicológicos. Muitas vezes não é falado sobre isso. Às vezes existem pessoas do nosso lado que estão feridas, machucadas, psicologicamente abaladas, depressivas. Irmãos, existem. Não é porque somos crentes que somos isentos disso. Muito pelo contrário. Estamos vivendo um tempo onde se tem ouvido falar muito disso. Homens e mulheres de Deus, até mesmo líderes, pastores que tiram a sua própria vida, às vezes por causa de uma depressão. Existem palavras que elas entram dentro do nosso coração, que se nós não cuidarmos, elas têm poder de nos destruir, nos minar de uma forma mentalmente, psicologicamente, que os irmãos não têm noção. Eu estou falando de algo que eu já vivi e que eu tenho vivido. Porque se eu estou aqui para falar isso para ti, se a palavra de Deus ela falou comigo, é porque eu estou passando por alguma situação parecida. E muitas vezes essas palavras elas têm o poder de nos parar, de nos travar. Nem sempre é o inimigo. Nem sempre é o inimigo. Às vezes é permissão de Deus. Como diz a letra desta canção, é o Senhor quem quis te resetar. É o Senhor quem quis te parar, te lapidar, te recomeçar do zero. Assim como Jeremias, que ouviu a voz do Senhor, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e saber aquilo que Ele quer de nós. Jeremias ouviu e aí ele desceu à casa do oleiro. E lá ele viu o que o oleiro estava fazendo. A palavra diz assim, ó: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas suas mãos, tornou a fazer outro vaso. Ele não descartou, ele não jogou fora. Ele tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ó, o vaso, representando nas mãos do oleiro a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmãos, ele ouviu, ele desceu, ele foi lá e ele começou a ver aquela cena. E o Senhor começou a falar no coração dele que podia fazer da nação de Israel um vaso novo. E assim é na sua vida, é na minha vida. Mesmo ferido, machucado, quebrado, para Deus você tem valor. Você é precioso nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não te descarta. O homem pode te descartar. Teu amigo pode te descartar. Teus entes queridos podem te descartar. Até mesmo aqueles que estão do teu lado mais íntimo teu. Um marido, uma esposa, um filho, uma filha. Pode te ferir, pode te descartar. E dizer que você não tem valor. Mas para Deus não. Você pode estar do jeito que estiver. Para Deus você tem valor. Deus ele tem poder de pegar você e moldar da maneira que Ele quer e te fazer um vaso novo, um vaso bonito, um vaso perfeito nas mãos dele e te colocar novamente para uso. Mas existem processos na nossa vida que nós passamos. E existem processos que é Deus que nos para. E nós às vezes não entendemos. As portas se fecham, Deus se silencia, as oportunidades não chegam. É o Senhor dizendo para ti: foi eu quem quis te resetar. Tira tudo do lugar.
e te começar do zero. Te limpei, te lapidei e fiz de você um vaso novo, lindo, maravilhoso nas mãos do Senhor, que vai dar fruto, que vai dar muito fruto. Se você já deu fruto e você está neste momento machucado, ferido e parado na caminhada e pensa que não vai dar mais fruto, o Senhor manda dizer para ti nessa tarde: você vai gerar muito fruto. Só fique na mão do oleiro. Não saia da mão do oleiro, porque o oleiro sabe fazer de uma forma perfeita. O oleiro não fere, o oleiro não machuca e o oleiro não descarta. O oleiro permite situações para moldar a nossa vida e trabalhar na nossa vida. Mas no processo que ele está trabalhando, ele está do nosso lado. Então não saia das mãos do oleiro e nem do lado do oleiro. Passe pelo que passar, mas não deixe o oleiro. Fique na presença de Deus. Porque às vezes quem está olhando de fora pensa que você não está mais na presença de Deus, que você está tão abatido, tão ferido, tão machucado, tão frustrado com tantas coisas que aconteceram no decorrer do caminho, que quem olha de fora fala assim: poxa, mas parou, desanimou, não é mais homem de Deus, não é mais pastor. Cadê aquele pastor? Cadê aquela irmã? Cadê aquele missionário, aquela missionária? Cadê aquela pessoa que louvava, que pregava, que ministrava, que fazia, Deus usava e acontecia? O que deu? Perdeu a graça, a unção? Está sendo trabalhado pelo Senhor. Eu já fui trabalhado pelo Senhor algumas vezes. E estou novamente sendo trabalhada pelo Senhor. Por quê? Porque não cheguei ainda na maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não permita ninguém dizer que você não é mais servo, serva ou vaso de Deus, ou mulher e homem de Deus, por causa das circunstâncias em que você está e do momento que você está vivendo. O teu momento não define quem você é. Você tem uma história, assim como eu tenho uma história. Mas tem uma canção que diz que a história poucos se interessam em saber. As pessoas só querem ver o teu momento. Mas a sua história, são poucos que querem ouvir. Então não permita que ninguém, nada te defina. Só você e Deus sabe quem você é. E você tem propósito, e você tem valor para o Senhor. É só um período e vai passar. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aguenta firme. E não saia da mão do oleiro. Porque, assim como o Senhor disse para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Então, se você está quebrado, machucado, ferido, entristecido, desanimado, enfermo, uma enfermidade você bateu sobre a sua vida, às vezes até isso as pessoas falam: tá doente porque tá em pecado, como falaram para Jó, tá? E você às vezes tá com problemas até psicológicos, tá com a sua saúde mental abalada, e você não recebe uma palavra positiva, você não recebe um abraço que você precisa. Muitas das vezes, irmãos, Deus não permite nem que alguém ore por você. Mas não desanima não. Você está no processo. E Deus está contigo nesse processo. Todos podem sumir. Todos podem falhar. Todos podem te deixar. E ninguém pode te compreender. Mas o Senhor Jesus é aquele que está contigo. Ele te entende, Ele te compreende. E Ele te ama como você é. E Ele vai fazer de você um vaso novo nas suas mãos. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. E que você possa dizer para o Senhor: Mestre, eu anotei isso aqui, molda-me, usa-me como barro nas mãos do oleiro. Não quero ter outra forma a não ser aquela que for moldada por ti. Não se justifique. Não fique se justificando e se explicando. Porque muitas das vezes aqueles que estão ao seu redor não vão te entender e não vão compreender o processo. Existem processos que é só você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, mergulhe no profundo, mergulhe aqui, ó.
que o Senhor Jesus vai te revelar os seus mistérios e aquilo que Ele tem para ti. Eu estou falando aqui, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus. A minha vontade é de chorar, é de falar em mistérios com você nesta tarde. Eu poderia falar muito mais aqui, mas eu preciso me arrumar para ir para a casa do Senhor. Eu estou congregando, tá? Existem alguns rumores por aí achando que eu não estou congregando. Eu estou congregando em 2 setores diferentes. Os finais de semana, setor 2. Dias de semana no setor 9, quando posso. Não estou mais assíduo como fui durante 14 anos, porque as circunstâncias não me permitem estar. Mas eu estou na presença do Senhor. Eu jamais deixarei o meu Deus. Jamais. Ele sabe do nosso particular, assim como Ele sabe do seu particular. Que Deus venha te abençoar grandemente. Receba essa palavra e que Deus possa curar suas feridas, suas emoções, sua cicatriz e te fazer um vaso novo em suas mãos. Fiquem com Jesus. Um grande abraço.